Eu comecei na semana passada uma série que eu não sei se ela vai se encerrar hoje ou se ela vai continuar. Eu tenho quase certeza que semana que vem... semana que vem é Páscoa, então pula semana que vem a outra, a gente ainda vai estar dentro dessa série, que ela é o título de uma mensagem que eu preguei há alguns anos atrás, não sei se há anos ou há meses atrás, mas enfim, fora medo. Fora medo. O medo é a força oposta à fé. O justo viverá pela fé. E se há uma coisa que o diabo não quer, é que você exercite a sua fé. Não é que o diabo não quer que você cresça na sua fé. Ele não quer que você exerça, ainda que a sua fé seja pequena, porque uma pequena fé pode fazer um estrago gigantesco no inferno. Vou repetir. Uma pequena fé pode fazer um estrago gigantesco no inferno. Então o diabo não quer que você exercite a sua fé de forma alguma. Ele não quer que você exercite. E qual é a maneira que ele tem de evitar que você exerça a sua fé? É tentar implantar no seu coração, na sua mente, medo. Porque o medo é a força oposta à fé. E eu tive essa inspiração de falar um pouquinho sobre expulsar o medo da nossa vida. Expulsar o medo da nossa vida. Não permitir que o medo tome espaço na nossa vida. Não permitir que o medo ganhe terreno na nossa vida. E eu quero falar hoje para você, o título dessa mensagem de hoje é Forças para vencer o medo. Forças para vencer o medo. E eu quero ler com você aqui, 1 João capítulo 4, a primeira parte do versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é ágape, a palavra ágape está no texto em grego. Eu só botei entre parênteses ali, no texto em português. Se você abrir a Bíblia e for conferir na sua Bíblia, você não vai encontrar a palavra ágape. Mas a palavra ágape é exatamente esse perfeito amor. O amor incondicional, o amor de Deus, o amor que tem por nós, que Deus tem por nós. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor, ágape, lança fora o medo. Nós temos que ter bom senso, mas nunca medo. E não podemos chamar o medo de bom senso e também não acusar quem tem bom senso de ter medo. Porque nós precisamos de bom senso. Em dias como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos desesperadamente de bom senso. Mas nós não podemos nos deixar envolver pelo medo. E não podemos chamar o medo de bom senso. Tome muito cuidado para você não ultrapassar a fronteira do bom senso e entrar dentro da área do medo. Porque o medo não vem de Deus. Se o medo viesse de Deus, a Bíblia não diria que o perfeito amor, que é Deus, Deus é amor, lança fora o medo. A Bíblia diria, o amor acrescenta o medo porque o medo vai ser bom para você. Não, ele diz que o perfeito amor lança fora o medo. E a gente vai ver aqui, que tipo de medo é esse que o amor lança fora. Mas eu quero ler com você também aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, aonde Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Em algumas outras versões diz, Deus não nos deu espírito de medo. Em outras diz assim, Deus não nos deu espírito de temor. O medo tem por detrás de si um espírito maligno. Há uma casta demoníaca que atua na face da terra para implantar no coração das pessoas medo. Se possível, em graus extremos. Se possível, em graus extremos. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de temor, mas de poder, de amor, ágape e de moderação. E essa palavra moderação, em algumas outras versões, aparece como autocontrole. Em outras como equilíbrio. Em outras como mente equilibrada. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, de temor, mas de poder, amor e de moderação, de autocontrole, de equilíbrio, de uma mente equilibrada. E se há uma coisa que está acontecendo com as pessoas é perder o equilíbrio de mente.
O medo traz desequilíbrio mental. O medo traz desequilíbrio emocional. Movido pelo medo, a pessoa perde o equilíbrio, ela perde a linha. Movida pelo medo, a pessoa que vem se comportando de uma forma absolutamente clássica, contida. Mas quando o medo bate, a face desfigura, as feições se desfiguram, o comportamento altera, tudo muda e a pessoa perde a linha. Por quê? Porque o medo provoca desequilíbrio de mente, de emoções. Mas Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de uma mente equilibrada, de um amor perfeito, de poder. Em dias de crises profundas como os que nós estamos vivendo, é sempre uma grande oportunidade para a depressão e para o espírito do medo perseguir e assediar o coração das pessoas. É isso que a gente tem visto. É o que mais a gente tem visto. O problema não são as notícias na TV. As pessoas falam, mas a Globo lixo. Gente, entenda só o seguinte, essas críticas, elas são tão infantis. Porque veja bem o seguinte, você tem nas suas mãos um poder chamado controle remoto. Você não é obrigado a assistir a Globo, a Band, você não é obrigado a assistir nada. Você não é obrigado nem a assistir nada. Você tem um controle na mão que te dá o poder de fazer assim, tum. Desligou. Silêncio total. Você tem hoje uma coisa chamada Netflix. Que você bota uma série, você bota o que você quiser e você escuta o que você quiser. O problema não são as notícias, o problema é como nós recebemos a notícia. O problema é como nós digerimos aquilo que nos é oferecido. O problema é esse. O problema é nós ouvirmos, seja de onde vier, e ficarmos ruminando aquilo. Gente, eu quando assisto jornal hoje, eu só assisto porque jornal hoje, de manhã, de tarde, tem jornal televisivo de manhã, de tarde, de noite, não é isso? Então, e como é que é? Você tem o primeiro da manhã, depois é Ctrl+V, Ctrl+C. Tudo depois repete, as mesmas notícias, as mesmas desgraças, os mesmos problemas, tudo repetido, e você fica ouvindo aquilo de manhã, de tarde, de noite, e você fica com aquilo buzinando. É preciso que a gente entenda que essa é uma oportunidade imensa que o inferno tem, de usar isso tudo para causar nas pessoas depressão e colocar o espírito de medo para perseguir e assediar os corações. Quem é que nos dias de hoje, diante de um sintoma mínimo que seja, não se sente ameaçado pelo Covid? Quem de nós aqui não deu um espirro e já pensou, está amarrado? Você sente uma dorzinha de barriga e já sai Covid em nome de Jesus. Gente, por causa do medo, há pessoas tomando por conta própria altas doses de medicamentos que supostamente elas pensam e acham, e disseram para elas que deveriam evitar curar o Covid, ao ponto de acabar precisando de internação, não por causa do Covid, mas por causa de hepatite medicamentosa. Os hospitais estão ficando cheios, além de pessoas com Covid, de pessoas com hepatite medicamentosa. Ontem eu estava ouvindo uma médica responsável no Brasil por transplantes de fígado, a chefe coordenadora dos transplantes de fígado no Brasil. E ela estava dizendo sobre pessoas que chegam no hospital com hepatite medicamentosa, com uma lista, estão tomando às vezes 16 tipos de medicamentos diferentes. Tu imagina uma pessoa tomando 16 comprimidos 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, não tem fígado que aguente. E às vezes a pessoa faz uma necrose hepática aguda e precisa de transplante de fígado, assim, às pressas. Arrumar um doador em 3 ou 4 dias. Você já imaginou uma coisa dessa? A pessoa estava bem, ela tinha o fígado rígido,
sadio, normal. E de repente, por causa de uma batelada de remédio que ela tomou, que entupiu, ou ela está tomando 1 ou 2 medicamentos, mas está tomando em doses cavalares, o fígado não aguenta, entra em falência, começa a necrosar. Algumas outras estão tomando numa quantidade tal que não entram numa falência aguda, mas desenvolvem uma hepatite medicamentosa que vai exigir um tratamento, uma internação, que pode até gerar uma cirrose hepática. Tu já imaginou? Escapou do Covid, mas caiu dentro da fila de transplante? Quem é que quer uma coisa dessa? Mas o que que provoca isso? O que que provoca uma pessoa pegar 16 comprimidos, 10, 14, 15, 12 comprimidos, 3 vezes ou mais por dia, para combater uma doença que ela nem, na verdade, está tendo? Medo. Medo. O medo faz isso. O medo altera esse comportamento. O medo faz com que pessoas fisicamente sadias vivam atormentadas pelo medo de adoecer. E acaba gerando um negócio chamado hipocondria. O que é hipocondria? O hipocôndrico é aquela pessoa, o hipocondríaco é aquela pessoa que não tem nada, mas cisma que tem tudo. Sabe aquela pessoa que chega na farmácia e já pega uma cesta? Pessoa, ela entra, ela já pega uma cestinha, ela já conhece o balconista. Ô Zé, e aí, tudo bom? E o cara, tem uma novidade aqui, chegou aqui uma vitamina C violenta. Chegou um remédio aqui agora, esse aqui é o da hora. E a pessoa, então me dá logo 3. E ela vai à farmácia como quem vai ao mercado para comprar fruta, para comprar verdura. E ela compra remédio. E o que gera isso? Medo. Medo de ficar doente. Pessoas de boa aparência, e até mesmo muito bonitas, receosas de não serem bonitas o suficiente, injetam ou permitem que se injete todo tipo de substância no rosto, no corpo, muitas vezes por até pessoas que não são profissionais, que não são especialistas. E às vezes ela procura um médico e quase que coage o médico a fazer aquele procedimento, porque ela quer fazer, porque ela cismou que ela está feia, às vezes ela é linda, se submetem a todo tipo de procedimento, muitas vezes acabam deformadas, distantes daquela beleza natural que elas tinham anteriormente. Sabe quando eu vejo uma notícia dessas que uma jovem fulana, desconhecida, mas morreu porque foi para uma clínica para fazer uma lipoaspiração, para fazer implantação de silicone, para fazer implante de silicone. E você olha a foto da pessoa. Aí você olha e fala assim, não sei se você já teve esse tipo de reação, mas você vê a foto e você pensa assim, mas para que essa menina foi fazer isso? A mulher já era linda. Estava querendo mais o quê? Tem um programa, num desses canais de TV a cabo, que são 2 cirurgiões plásticos americanos que só pegam pessoas que tiveram experiências de cirurgias plásticas que deram errado. E eles pegam para consertar. Você não imagina as coisas que aparecem. Gente que chega, você olha para a pessoa, quando a pessoa entra, você fala assim, meu Deus do céu, de que sepultura saiu esse monstro? Aí a pessoa, ela vai contar para o médico como é que ela chegou naquele estado. É porque eu queria ficar igual a Barbie. Então, um rapaz, eu queria ficar igual o Ken. Aí o camarada bota uma montoeira de bagulho no lábio, fica com o lábio assim, Porque quer ter lábio carnudo. Aí o cara não tem um lábio carnudo, ele tem um lábio que parece que levou um soco na boca, aquele negócio inchado. Mas essa é uma aparência artificial. Eu vi um que eu fiquei chocado. Uma mulher que foi procurar esses médicos para fazer uma cirurgia, porque se viu obrigada, porque ela botou e foi botando implantes nos seios cada vez maiores, que ela estava andando encurvada, carregando aqueles 2 fardos. Aí mostrou uma foto de como ela era antes. Eu falei, meu Deus, para que essa mulher foi fazer isso? Mas o medo de não ser bonita o suficiente. Mas o que gera o medo de não ser bonita o suficiente? O medo de não ser aceito. O medo de não ser aceito. Dizem que eu sou bonito, dizem que eu sou bonita, mas não é o suficiente, as pessoas vão me rejeitar. Então eu preciso ficar mais, eu preciso melhorar. Não tinha nada para melhorar.
O medo gera pessoas que abusam do álcool, das drogas ilícitas, do sexo. O medo gera uma série de fobias. Medo de água, medo de ambiente fechado, medo de escuro, medo da solidão, medo da velhice, medo da morte. E o pior dos medos, medo do medo. Você está com medo de quê? Não, eu morro de medo de ter medo. É claro que eu não estou tratando aqui daquele medo que é uma reação fisiológica normal, que funciona como um alarme que nos adverte de algum perigo. Quer dizer, se você está na beira da praia e vê, vindo na sua direção pela ciclovia, um pitbull, de boca aberta, mostrando os dentes, na sua direção, correndo, a melhor coisa que você faz é correr para dentro d'água. Ou atravessar a rua, correr. Não adianta você não vai ficar parado olhando assim, é um pitbull, vem na minha direção, está latindo, mostrando os dentes, está se aproximando, parece que vai me morder. É melhor passar sebo nas canelas e vazar. Aí você nem reflete, porque o teu organismo já responde a isso com adrenalina e você já sai voado. Não é desse tipo de medo que a gente está falando, mas foi o medo, e esse é um outro lado da moeda. Há um lado positivo do medo, sabia? Há um lado positivo. Olha só, foi o medo da escuridão que conduziu o homem para a criação da lâmpada elétrica. Foi o medo da dor que nos levou a criar a anestesia e os analgésicos. Foi o medo da ignorância que gerou a criação de grandes instituições de ensino. Ou seja, se por um lado o medo pode causar grandes estragos na vida do ser humano, mediante uma postura que não aceita e enfrenta o medo, mediante uma postura que não aceita o medo, que enfrenta o medo, também pode acabar gerando em nós uma força criativa, capaz de achar soluções e saídas para os males que nos afligem. Mas é preciso ter em mente que aquele medo anormal é uma força destrutiva. É uma força destrutiva. Uma coisa é você ter medo de cobras se você estiver no meio do mato. Outra coisa é ter medo de cobra embaixo do seu sofá num apartamento na cidade do Rio de Janeiro. A maioria dos medos que as pessoas têm não veio com elas no nascimento. Não veio junto quando nasceu, mas é algo adquirido. É algo adquirido. E é desses medos que nós precisamos nos livrar. É exatamente desses medos que nós precisamos nos livrar. Veja bem o seguinte, o medo fisiológico, esse medo que nos faz fugir de um perigo, o medo normal nos protege. Mas o medo anormal, ele distorce a realidade, nos envenena e nos paralisa. Acaba nos paralisando. Esse medo precisa ser identificado, dominado e expulso da nossa vida. Esse medo precisa ser identificado, dominado e expulso da nossa vida. Quando eu comecei a fazer essa mensagem aqui, eu lembrei de uma coisa. Eu tenho um medo que me pelo de altura. Eu tenho medo danado de altura. Claro, não dessa altura. Mas se você me convidar para ir na sua casa, e você mora no 15º andar e quer me mostrar a paisagem, eu já chego na janela assim, ó. Eu não dou aquela debruçada assim, eu dou já meio quebrado no joelho, porque aquela altura para mim me assusta. O meu filho mais novo, o Bernardo, eu não me lembro que aniversário foi esse, mas teve um aniversário dele que ele pediu de presente pular de paraquedas. Eu falei, vá com Deus em nome de Jesus, mas eu não vou junto. Só fui lá para recolher. Mas não fui saltar com ele. Eu não tinha estômago para isso. Na verdade, quando eu estava no exército, como eu era o 01 do preparo físico na escola de saúde, eu era o melhor preparo físico, então me inscreveram, eu não me inscrevi, me inscreveram para fazer prova para brigada paraquedista. Uhul!
E o comandante chegou para mim e falou assim: Fragale, amanhã tu vai fazer o teste na brigada paraquedista. Eu falei: mas eu não me inscrevi. Está inscrito. E no exército, ordem dada, ordem cumprida. Então fui eu lá para fazer o teste. Mas eu tinha que dar um jeito de não passar. Eu não podia correr menos, porque todo mundo sabia que eu corria bem. Eu não podia fazer menos flexão, porque todo mundo sabia o número de flexões que eu fazia. Eu não podia fazer menos barra, porque todo mundo sabia o número de barras que eu fazia. Mas eu falei: mas o pessoal não sabe o quanto eu enxergo ou não. Então, na hora do exame de vista, eu olhei e falei assim: estou vendo nada. Jesus, perdoa essa mentira, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia. E me reprovaram. E por que eu não queria passar? Porque eu tenho medo de altura. Eu falei: quando eu chegar lá dentro vai me dar uma paura danada, eu não vou pular daquele avião. Aí eu comecei a pedir para Deus. Quando eu comecei a fazer isso aqui, eu comecei a pedir: Deus, da onde vem esse medo? Eu não nasci com isso. De onde veio isso? Eu quero saber. E Deus me mostrou exatamente. Cara, eu tinha talvez uns 2 ou 3 anos de idade. E um tio meu, que foi uma inspiração danada na minha vida. Um tio meu que era muito atlético, muito esportivo, que me inspirou demais com essa coisa de esportes. Me ensinou um monte de coisa. Ele me ensinou boxe, me ensinou corrida, me ensinou um monte de coisa relacionada com esporte. Ele foi jogador de futebol profissional e eu tinha 2 ou 3 anos, mas sabe aquela coisa de você querer brincar com a criança e pega a criança, você já viu isso pelo menos em alguma foto, de pegar a criança que é pequenininha, pega ela pelo pé e bota ela em pé retinha assim, como se fosse um troféu? Eu me lembrei do meu time segurando assim, no alto, e eu duro ali, porque você pode confiar que você vai ficar, a palavra do adulto é, pode confiar que você não vai cair, você está dizendo assim: eu acho que eu vou. Mas você só tem 2 ou 3 anos de idade, você não tem como dizer: me larga, me bota no chão. E aquilo provocou em mim algo que marcou de uma forma. Eu não sabia disso, eu não lembrava disso, mas Deus trouxe de volta. Cara, eu sei que eu vou perder esse medo agora, porque eu identifiquei de onde ele veio, eu estou tratando com ele e ele vai sair da minha vida. Eu não vou chegar mais na sua janela assim, eu vou olhar, também não vou me jogar, né, claro. Mas a pergunta é: esse medo, o medo precisa ser identificado na nossa vida. Ele precisa ser dominado, ele precisa ser expulso da nossa vida. A pergunta é: como? Como? E eu vou falar para você de 4 pontos. 4 atitudes básicas. 4 atitudes práticas para expulsar o medo da nossa vida. Número 1, primeira delas. Você precisa enfrentar o medo sem hesitação. Levante uma das suas mãos e diga isso comigo: eu preciso enfrentar o medo sem hesitação. Não dá para você ficar: não, amanhã eu vou, não, deixa para outro dia. Você precisa enfrentar o medo sem hesitação. Entenda o seguinte: nós nunca seremos livres da opressão do medo, através do escapismo, ou por tentar ignorar ou reprimir o medo. Quanto mais nós agimos assim, mais se multiplicarão os nossos conflitos interiores. Independente da origem do medo, eu preciso enfrentar e me recusar a ser vencido pelo medo. Independente da origem do medo, eu preciso aprender a enfrentar e me recusar a ser vencido pelo medo. Amém, gente? Veja só o seguinte: mesmo vivendo uma vida confortável no presente, uma pessoa pode ser avarenta e egoísta simplesmente por ter vivido uma infância de pobreza ou mesmo de miséria e ter um medo que muitas vezes é inconsciente ou não, às vezes é consciente, de que se ela for generosa e altruísta, ela vai perder tudo e voltar para aquele estado da infância. Às vezes a pessoa não sabe disso. Se às vezes você olha e fala assim: como é que pode? Essa pessoa tem uma vida abastada, tem grana, tem conforto, mas é mesquinha, é pão dura, nem com a esposa esse camarada é generoso. Como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa ter tanta grana e ser tão mesquinha?
Muitas vezes é porque quando você vai saber da história de vida da pessoa, na infância, ela passou por um problema, uma miséria, uma fome tão grande, que agora ela tem medo de que se ela for generosa e altruísta, vai perder tudo e voltar àquele estado anterior, o que não é verdade. É um pensamento implantado pelo inferno na cabeça daquela pessoa. Implantado pelo diabo. Há pessoas que comem demais, não por gula, mas por medo inconsciente de vir a faltar comida. Eu sou de família, da parte de pai, eu sou de família italiana. Na verdade, eu sou cidadão italiano. E na família italiana, no Brasil, os descendentes de família italiana têm uma tradição. Em família italiana se come muito. Você mangia che te fa bene. Esse é o lema na hora do almoço. Esse é o lema na hora do lanche. Esse é o lema na hora do jantar. Mangia che te fa bene. Come aí que vai fazer bem. E você pode comer feito um condenado. Coma mais. Mas por que isso? Porque quando esse pessoal veio da Itália, de Portugal, vieram fugindo da fome, da miséria. Então agora que eu tenho abastança, mangia che te fa bene. Come. Por quê? Porque eu sei o que é passar fome. Então come. O sujeito já está até aqui de comida, bota macarrão no prato dele. Come. Bota bacalhau aí com batata. Come. Por quê? Porque existe um medo inconsciente de passar fome. Há pessoas que se isolam por medo. Se isolam por medo de fazer amigos e serem rejeitados ou serem traídos. Porque sofreu uma rejeição, sofreu uma perda, alguém que era amigo já não é mais. Então, para me proteger, a pessoa pensa assim, não, para me proteger, eu não vou ficar fazendo amizade ali, acolá, aqui, ali, acolá. E na verdade ela está se isolando por medo de voltar a ser rejeitada, ou de ser rejeitada, e alguns atingem um estado tal, que passou a se chamar de fobia social, é uma entidade médica. O que gera fobia social? Medo, é um espírito. É um espírito. Não, entenda bem, não é necessariamente ou simplesmente um espírito tipo uma pombagira, manifesta aí o espírito de medo. Mas há um espírito por detrás oprimindo aquela pessoa, gerando fobia social, que é um ponto extremo do isolamento social, do medo de se relacionar. Depressão é fruto de medo. Tudo isso é fruto do medo, mas é preciso ir à origem do medo, para dizer na face do medo, eu cresci. Será que você pode dizer isso comigo? Eu cresci. Diga comigo, Deus está comigo. Meu irmão, você precisa dizer diante da face do medo, eu não sou mais aquela pessoa carente, rejeitada, pobre, sem perspectivas. Eu sou uma nova criatura em Cristo, mais que vencedor. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso comigo? Eu sou uma nova criatura em Cristo, mais que vencedor. Gente, todos nós aqui tivemos já na vida, se você tem mais de 20 anos, você já teve na vida alguma perda. Mas você não pode ficar agora focado na perda, sofrendo de medo. Você agora está em Cristo. Você é uma nova criatura. Você é mais que vencedor. Amém? Então você precisa encarar o medo e não fugir do medo. Segunda coisa, creia e receba. Creia e receba isso aqui. Nos momentos em que o medo se apresenta, Deus te capacita com uma força chamada coragem. Nos momentos em que o medo se apresenta, se você é um filho amado, e você é, Deus te fortalece com uma força chamada coragem. Coragem. Deus te fortalece de uma forma sobrenatural. A coragem não é uma negação do medo, mas é olhar na face do medo e dizer, você não pode me intimidar, o meu Deus me capacita e eu vou te vencer hoje mesmo.
Aleluia! Olha a história de Josué. Diante de uma tarefa de conduzir o povo de Deus para dentro da terra prometida, Josué tremeu. Josué deve ter imaginado e pensado, como é que um cara como eu substitui um cara como Moisés? Como é que eu faço uma coisa dessa? Como é que um camarada que foi criado no palácio do faraó, para ser um príncipe, para ser um general, um camarada que Deus usou de uma forma tão poderosa, que com um cajado na mão, tocou no mar, o mar se abriu, o povo passou em pé seco. Esse camarada orou e Deus mandou vir codornizes para matar a fome do povo. Esse camarada orou e Deus mandou pão, maná, caindo do céu. Como é que eu, um filho de escravos, um ex-escravo, alguém que foi escravo até os 40 anos de idade, vai substituir um camarada como Moisés? E Deus responde para ele, Josué, ser forte e corajoso. Medita nesse livro da lei dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. E você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Josué, ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué, ser forte e corajoso, porque você vai entrar nessa terra e vai conduzir esse povo para um lugar que mana leite e mel. 3 vezes Deus teve que dizer para Josué ser forte e corajoso. E uma 4ª vez o próprio povo clamou em alta voz, Josué, ser forte e corajoso. Deus é contigo. E eu digo para você aqui agora, ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, Deus é contigo, do mesmo jeito que Ele foi com Moisés, com Josué, com Davi, que Ele foi com aquelas pessoas, Ele é conosco. Amém? Seja forte e corajoso, não porque você tem força e coragem, mas porque Deus te capacita com força e coragem. Olha a história de Gideão. Diante da perspectiva de enfrentar um exército inimigo, que era formado por midianitas, a gente pensa e fala, não, os midianitas, Gideão, os midianitas. Mas quando você lê capítulo 7 de Juízes, de 1 Juízes, diz para nós que se juntaram os amalequitas, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente para vir contra Gideão. Não foram só os amalequitas. Os amalequitas, eles eram o início da história. Mas quando eles decidiram atacar Israel para valer, eles conclamaram outros povos. Eles trouxeram outros povos. Os amalequitas e outros povos, todos se juntaram, formando uma multidão de milhares e milhares de homens que a Bíblia descreve em Juízes 7:12 como uma inumerável multidão, como a areia que há na praia do mar. E Gideão tinha 300 homens para enfrentar uma multidão de guerreiros que era inumerável como a areia que há na praia do mar. Claro, diante dessa perspectiva, Gideão tremeu, mas Deus capacitou Gideão com uma coragem e uma ousadia sobrenaturais. E se você já leu a história, você sabe, com 300 homens, ele venceu mais de 135 mil combatentes que vieram contra ele. Olha a história de Davi. Quando ele era apenas um rapaz inexperiente, ainda em fase de crescimento, Davi ainda era um adolescente, diante de um gigante Golias, que era um guerreiro de aparência intimidadora, forte, experiente, bem equipado. Davi venceu o medo. Todo Israel, o exército de Israel, olhava para Golias todo santo dia. A Bíblia diz que 3 vezes por dia vinha Golias, se colocava no vale e começava a fazer pouco caso. E ninguém ia atrás de Golias, ninguém se atrevia a reagir por medo. Por medo. Claro, a aparência do cara intimidava. Quase 3 metros de altura. Guerreiro experiente. Armado até os dentes. Como é que a gente vai combater? Quem é que aqui em Israel tem condição de combater esse cara? Você acha que Davi, quando olhou para aquela situação, disse, deixa comigo? Davi era humano como eu e você.
era de carne e osso como eu e você, mas Deus capacitou Davi de uma forma que ele olhou para aquele gigante e disse: você vem contra mim com espadas, escudos, com armadura, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse: eu vou contra ti porque eu sou habilidoso, eu vou contra ti porque eu sou forte, porque eu sou valente, porque eu sou o cara. Não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa foi a postura de Davi, e essa postura deu a ele vitória. Fechar os olhos para a realidade não diminui, nem espanta o medo. Os problemas existem, há perigos reais à nossa volta. Questões de saúde como hospitais públicos deficientes, hospitais particulares e planos de saúde caríssimos, alimentos venenosos ou envenenados. Já reparou isso? Tudo que você vai comer ou é venenoso ou está envenenado. Se dependesse dessa turma por aí, você ia passar pão e água. Nem a pão, só água. E não é qualquer água, porque a água também está mal. A economia em baixa, os preços em alta. Tudo isso está tão evidente e tão próximo da gente, tão próximo de nós. Mas é um grande mal quando, para combater o medo, nós ficamos tentando negar a existência ou o poder destruidor dessas forças. Não é por aí que se vence o medo. Não é fazendo como essa imagem, que é uma imagem, nem existe na realidade, da avestruz enfiando a cabeça na areia. Nenhuma avestruz faz isso. Não sei de onde tiraram essa ideia, que a avestruz diante do medo enfia a cabeça na areia. Se fosse isso, não tinha mais avestruz no mundo. Mas a gente não pode fazer isso. É preciso a gente entender que temos que encarar esses inimigos e fazer como fizeram Josué, Gideão, Davi e tantos outros personagens da Bíblia. Eu podia lembrar para você de Josafá, que tremeu diante dos sírios que vinham para atacá-lo e disse: Senhor, nós somos nada diante deles, nós não somos nada diante deles, nos guarda, Senhor, porque o que vem aí é demais. E Deus deu a ele dizendo: Josafá, fica tranquilo, descansa, porque essa batalha é minha, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu tenho problemas, eu tenho lutas, mas a guerra não é minha, a guerra é do Senhor. Aleluia! Amém! Coragem e covardia, gente, são antagônicos. O que é coragem? Que definição a gente pode dar para coragem? Coragem é uma resolução interior. Coragem é uma decisão que eu tomo. Coragem não é um sentimento que brota. Coragem é uma decisão, é uma resolução interior de ir adiante, a despeito dos obstáculos e das circunstâncias que sejam adversas, contrárias, desanimadoras e até mesmo assustadoras. Isso é coragem. E o que é covardia? É render-se às circunstâncias passivamente. Se render passivamente. A coragem é construtiva. A covardia é destrutiva. A coragem encara o medo e domina o medo. A covardia tenta reprimir o medo e acaba dominada pelo medo. Pessoas de coragem aprendem a ter gosto pelos desafios da vida. Pessoas de coragem aprendem, não nascem assim. Elas aprendem a ter gosto pelos desafios da vida. Dá uma olhada nessa foto aqui, nessa imagem. Esse cara é um corredor africano, Eliud Kipchoge. Esse cara foi o primeiro homem a correr uma maratona em menos de 2 horas. Eu já ia falar em menos de meia hora. Em menos de meia hora, nem avião a jato. Correu uma maratona em menos de 2 horas. 1h59 e mais alguns segundos. Claro, em condições especiais, num circuito fechado, sem vento, com o pessoal na frente dele fazendo uma barreira contra o vento e tal. Mas correu. Independente disso, isso aí não é um homem, é um ET. O sujeito correu uma maratona em menos de 2 horas, não é um ser humano, é um ET. Mas você sabe por que esse cara correu? Isso aí, porque ele resolveu encarar o desafio. O que era dito é impossível
que um ser humano corra uma maratona, 42 quilômetros mais 192 metros, em menos de 2 horas. É impossível. Ele disse, não, é possível, eu aceito esse desafio. Havia um monte de gente dizendo, é possível, quem é que vai conseguir? Ele disse, eu vou tentar. Mas só ele teve coragem para dizer, eu vou tentar. Outros disseram, não vou nem tentar, porque isso pode arruinar a minha reputação. Eu sou um corredor, eu tenho campeonatos, eu tenho medalhas, eu tenho títulos, mas se eu tentar e falhar, isso pode arruinar com a minha reputação. Ele disse, eu não estou nem aí, eu vou tentar. E ele conseguiu. Ele encarou o medo de repente, ser ridicularizado por tentar e não conseguir. Mas ele conseguiu. Por quê? Porque ele encarou o medo de frente. Pessoas de coragem são pessoas que aprendem a ter gosto pelos desafios da vida. Por isso é que eu sempre convido as pessoas. Cara, eu quando comecei a fazer triatlon, eu inspirei um monte de gente na igreja. Um monte de caras, um monte de meninas, um monte de mulheres na igreja começou a fazer triatlon porque disse, vou pegar essa marola do pastor Fragalli. Mas a minha intenção de fazer triatlon nunca foi ganhar medalha. Eu me tornei campeão do estadual, eu me tornei campeão no Brasil, eu competi em campeonato mundial, eu fui competir na Austrália, no campeonato mundial em 2009, representando o Brasil junto com a seleção brasileira, eu competi nos Estados Unidos, campeonato mundial de meio Ironman, eu já me classifiquei para tudo, já ganhei tudo quanto é tipo de medalha, já subi em tudo quanto é tipo de pódio, mas eu nunca fiz isso para ganhar medalha, eu nunca fiz isso para subir em pódio. Todas as vezes que eu participei foi para encarar e vencer um desafio. O importante não é subir no pódio, o importante é completar, é chegar no final, é vencer a barreira do que diz eu não posso, eu não consigo. É você, mesmo sentindo dor, dizer eu vou em frente, eu vou continuar, eu vou chegar lá. Numa prova longa como um Ironman, as suas pernas começam a falar. Elas falam. Elas dizem para você, eu estou sentindo muita dor, você trate de parar agora. E você tem que olhar para elas e dizer assim, eu não vou parar. Eu não vou parar. Ou então você engana a elas, você diz assim, eu vou parar. Logo ali, ó, naquele poste. Aí você passa do poste, elas dizem assim, você prometeu que era no poste, você diz, brincadeirinha, e continua. Dói tudo. Dói tudo. Dói perna, dói pulmão, arde, queima. Você tem vontade de parar, você tem vontade de chorar, mas você continua em frente. Você continua até cruzar aquela desgraça daquela linha. Eu já vi gente cruzando a linha de chegada de Ironman assim, ó. Eu vi. Tem na internet se você quiser ver. Mas cruzou a linha. Podia ter parado lá atrás, mas cruzou. Eu já vi gente desistindo da vida muito antes da hora, entregando os pontos, ainda com forças suficientes, sem saber que tinha as forças, mas tinha força. E a prova de que tinha forças é que várias vezes eu e outros já conseguiram fazer pessoas desistirem de desistir da vida. Não faz isso agora. Outro dia uma pessoa aqui da igreja, um terapeuta aqui da igreja, falando com uma pessoa que disse, vou me suicidar e é amanhã, é hoje. E o terapeuta loucamente pediu assim, faz o seguinte, adia até amanhã. Espera só até amanhã. Me dá uma chance até amanhã. Não se suicida agora não. Adia por 24 horas. Depois amanhã você pode se suicidar. A pessoa falou, tá bom, legal. Nesse intervalo de 24 horas, o terapeuta conseguiu conduzir aquela pessoa para um novo tipo de pensamento e a pessoa disse, caramba, não vou me matar mais não. A vida é legal, eu vou viver. Ela tinha forças para continuar, mas ela estava disposta a desistir. Ela só não sabia que as forças estavam lá. Foi preciso que alguém chamasse a atenção dela. Não, ainda existe esperança, ainda existe algo para ser vivido, ainda existe forças em você, ainda existe um lado brilhante da vida que você não está enxergando. Você está olhando para o lado que tem trevas, mas eu vou conduzir você para olhar para o lado que tem luz. Eu vou conduzir você para Jesus, eu vou conduzir você para uma vida diferente. Você e eu fomos chamados também para isso. Amém? Para agir, para mostrar para as pessoas que elas têm forças. Pessoas que se deixam dominar pela covardia perdem o gosto pela vida e se tornam como esse outro aqui, ó. Não sei quantos de vocês aqui têm idade suficiente para ter visto esse desenho animado. Hanna-Barbera, nem existe mais. Lipe, o leão e a hiena.
hard, ha. Hard significa difícil. Quer dizer, difícil, uma hiena, o que a hiena faz o tempo todo? Rir. E o hard? Não vai dar certo. Ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Ó céus. Ele era o desânimo em pessoa. O leão era cheio de ideias. Vamos fazer acontecer, vamos arrebentar. E ele sempre não vai dar certo. Ó vida, ó azar. E quando não dava certo, não falei. Eu sabia, eu avisei. Mas entenda só o seguinte: pessoas que se deixam dominar pela covardia perdem o gosto pela vida e se tornam um hard ha da vida. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: isso aí não é para mim. Aleluia, aleluia. Terceiro ponto, terceira coisa: o medo é dominado por meio do amor. O medo é dominado por meio do amor. Então, viva no amor, se permita ser dominado pelo amor do Pai. Porque o medo é vencido por meio do amor. Eu volto a ler com você 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O que eu estou querendo dizer para você agora? Eu estou dizendo para você: não espere ser amado. Ame. Qual é o problema da maioria das pessoas nas igrejas? A maioria dos crentes, infantilmente, fica esperando ser amado, para depois amar. Ah, eu fui numa igreja, o pessoal é tão amoroso. Mas você está entendendo que você vai a uma igreja, e aquele pessoal que está sendo tão amoroso, está amando e não está esperando ser amado? E que nós muitas vezes ficamos numa postura passiva: vou ver se esse pessoal me ama, vou ver se me abraça, vou ver se me manda um WhatsApp, vou ver se me manda alguma coisa. Isso tudo tem o seu lugar e o seu valor. Mas você quer sair fora do medo? Pare da expectativa de ficar esperando que te amem e ame você em primeiro lugar. Pastor, mas como é que eu posso amar sem ser amado? Mentira, você já é amado porque Jesus te amou intensamente ao ponto de dar a vida dele na cruz do Calvário por você. O problema é que a igreja te ensinou que você que tem que fazer uma força desgraçada para mostrar para ele o quanto você o ama. Quando a Bíblia nos convida é a buscar a revelação do quanto ele nos ama. Mais importante do que mostrar para Deus o quanto você o ama é receber de Deus a revelação do quanto ele te ama. Isso é o mais importante. Cantar músicas que dizem: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo, não tem nada de errado. Você dizer a Jesus: Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Porém, mais importante do que você dizer para ele o quanto você o ama, é você passar a entender ou buscar revelação e entendimento do quanto ele te ama. Enquanto você não souber o quanto ele te ama, você nunca terá condições de dizer para ele o quanto você o ama. Muito menos terá condições de dizer para alguém que você talvez nem conheça o quanto você ama aquela pessoa. Existe uma ordem bíblica. Ame o seu inimigo. Isso é algo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Na Antiga Aliança era olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Fez, recebe de volta. Essa era a lei. A lei de Moisés funcionava nessa base. Se você joga no meu time, então eu amo você como amo a mim mesmo. A ordem da lei era: é do teu time? Ame a esse próximo como a si mesmo. É teu inimigo? Olho por olho, dente por dente. Assim funcionava a lei. Jesus vem e diz: isso ficou para trás, é a antiga aliança. Agora, um novo mandamento eu dou a vocês: que vocês amem uns aos outros como eu tenho amado vocês, como eu amei vocês. Que vocês agora então perdoem os seus inimigos e amem os seus inimigos. Como é que eu vou amar o meu inimigo com amor natural? Como é que eu vou amar o meu inimigo se, na verdade, naturalmente falando, eu tenho vontade de desganar aquela pessoa? Como é que eu vou amar um inimigo cujo prazer para mim seria vê-lo morto?
Não, eu não posso amar essa pessoa com um amor natural, porque eu não tenho amor natural suficiente para amar aquela pessoa. Eu preciso de um amor sobrenatural. Veja só, a Bíblia diz lá em Efésios, Paulo diz para nós que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Efésios no capítulo 2, diz para nós que Deus nos amou quando nós estávamos num estado de inimizade contra Deus. Cara, se Deus nos amou quando nós éramos inimigos, com que qualidade de amor Ele nos amou? Ágape. Ágape é amor incondicional. Eu preciso desse amor para amar quem quer me destruir. Eu preciso desse amor que é um amor revelado, não é um amor aprendido, não é um amor natural. Eu não nasci com isso, eu não vim ao mundo com isso. Isso é algo que eu recebo de Deus e é com esse amor que eu amo de volta ao meu Deus, ao meu Jesus. Não é com um amor simplesmente natural que eu tenho. E esse amor é o amor que vence o medo. Esse amor ágape é o amor que vence o medo. Ágape é amor divino, sobrenatural. Ágape não é fraco ou sentimental. Deus, Ele tem sentimentos, mas Deus não é sentimental. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Há pessoas que pensam que por sentimentalismo podem agradar a Deus. Então elas querem fazer orações chorosas, querem fazer apelos chorosos para ver se comovem Deus. Mas Deus não é um Deus de sofrência. Amém? A sofrência não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é quando nós, pela fé, agimos pela fé. Esse amor, o amor sobrenatural, o amor ágape, esse é o amor, é a força que nos capacita para enfrentar as lutas da vida com coragem. É ágape que nos capacita. Veja bem o seguinte, nós estamos vivendo dias em que as pessoas andam armadas até os dentes em seus espíritos. As pessoas estão armadas nos seus espíritos. Os dias de hoje, caramba, você sai no trânsito e você já fica armado e pronto. Você já tem na ponta da língua o palavrão que você vai dizer para a pessoa que você já sabe que vai te dar uma fechada. As pessoas já andam assim. Elas saem de casa assim. Elas saem de casa dispostas a brigar. Elas saem de casa dispostas a discutir. Por tudo e por nada. Elas andam armadas nos seus espíritos. E essa é a origem do ódio. O ódio é um filhote do medo. O ódio nada mais é do que um filhote do medo. As pessoas andam assim. Qual foi a solução que o homem moderno encontrou para o medo da guerra? Qual foi a solução que o homem moderno encontrou para o medo da violência urbana? Qual foi a solução que o homem moderno encontrou para o medo da criminalidade? A solução é todo mundo se armar até os dentes. Essa é a solução. Uma metralhadora na mão de cada um. Bota aí, os países nos anos 60, Estados Unidos e União Soviética, queriam a paz. Como? Cada um deles construindo uma bomba atômica mais poderosa que o outro. Fiz uma bomba de 1 megaton, agora eu fiz uma de 2, então agora eu vou fazer uma de 3. E você fez uma de 3, eu vou fazer uma de 4. E havia capacidade no mundo para destruir o planeta Terra 3 vezes. Quer dizer, basta uma, né? Mas conseguiram fazer um armamento potente e poderoso o suficiente para destruir a Terra 3 vezes. Mas por quê? Medo. Um com medo do outro. Você tem medo de assalto, você tem medo de violência? Arme-se até os dentes. Não compre uma pistola qualquer. Compre uma metralhadora. Porque você não sabe atirar. E com a metralhadora você vai dizer assim, ó, você acerta logo quem tem a ver com pato, quem não tem. Vai logo tudo. Então, arme-se até os dentes. Essa é a filosofia do medo. Essa é a filosofia do medo. Essa não é a filosofia do amor. Essa não é a filosofia de Cristo. Essa é a filosofia do medo. Mas somente o verdadeiro e genuíno amor, somente no verdadeiro amor, nós podemos encontrar compreensão, boa vontade, boa fé, confiança, genuínos, que conduzem para a resolução de problemas, seja entre nações, entre tribos, grupos étnicos, famílias ou indivíduos. Qual é a solução para um casal em crise? É o divórcio? Não, é ágape. Qual é a solução para o problema diplomático entre o país A e o país B? É uma guerra?
É sentar numa cadeira e tentar ver quem tem mais força? Não, é ágape. Qual é a solução que existe entre duas tribos que estão disputando um terreno qualquer? É ágape, não é a guerra. Qual é a solução entre famílias que estão em desavença, talvez há anos? Não é, vamos ver quem elimina o outro primeiro. A solução é ágape. É o amor incondicional, não é outra coisa qualquer. A inveja, o ciúme, a falta de autoconfiança, a insegurança, complexo de inferioridade, tudo isso está enraizado no medo. Tudo isso está enraizado no medo. Somente o verdadeiro amor, somente a ágape vence o ódio e a amargura gerados pelos traumas pessoais do passado e pelas injustiças sociais. Não existe mais nada que possa curar. Não, agora nós precisamos pedir perdão para aquele grupo de pessoas pelo que os nossos antepassados fizeram. Eu não sou os meus antepassados. Eu não estava presente lá para fazer ou deixar de fazer. Não resolve nada se os brancos hoje pedirem perdão aos negros pela escravidão. O que resolve é perdão mútuo. Ágape. Quarto lugar. O medo é vencido por meio da fé. O medo é vencido por meio da fé. Entenda bem o seguinte: por mais que a psiquiatria e a psicologia possam oferecer alguns recursos terapêuticos para tentar a cura de um medo patológico, é impossível enfrentar o medo sem a força da fé. É impossível enfrentar o medo sem a força da fé. Somente a fé num Deus amoroso, que nos dá a condição de filhos amados, pode nos dar a força necessária para enfrentar as lutas da vida de cabeça erguida, confiantes na vitória final. A fé não nos conduz para uma visão irrealista da vida ou para o negacionismo. Paradoxalmente, a incredulidade dirige o ser humano para uma crença. É paradoxal, mas é real. A incredulidade conduz o ser humano para uma crença. E a crença da incredulidade diz: nós somos órfãos, lançados na imensidão do espaço, num universo frio, sem propósito, onde o acaso é o rei e a sorte é a sua rainha. E no final, o que nós encontramos é o nada. Essa é uma visão que conduz para a depressão, que drena as forças, que drena o ânimo e toda a esperança do ser humano. Mas a fé nos garante que acima do tempo e do espaço, acima das incertezas políticas, acima das tensões sociais que nos rodeiam, acima do terror noturno, da seta que voa de dia, ou da praga que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meio-dia, quer caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque a sua bandeira sobre nós é o amor. Acima e além do tempo, está o nosso Deus, com sabedoria, com poder, para nos guiar, para nos proteger, com amor eterno e incondicional, para nos guardar, para nos sustentar. Quem encontra esse amor, vê os seus medos derreterem, um a um. Quem encontra esse amor, quem procura e encontra a religiosidade, não encontrou uma resposta, encontrou um outro problema. Mas quem busca e encontra o amor genuíno do Deus verdadeiro, do Deus vivo, vê os seus medos derreterem um a um. Nem mesmo a morte pode nos assustar mais. A morte, ela é extremamente democrática. Se há uma coisa democrática no universo, é a morte. Reis morrem, mas mendigos também morrem. Velhos morrem, jovens também morrem. Homens instruídos morrem,
mas homens ignorantes também morrem. Mas a morte não é o mal supremo. O mal supremo é estar fora do amor de Deus. Mateus 10, de 28 a 31, diz assim: não tenham medo. Isso aqui é Jesus falando para nós hoje. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem já ouviu falar aqui de Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. era um pastor. Muita gente só conhece Martin Luther King como um ativista político. Mas ele, na verdade, era um pastor. Eu visitei a igreja em Atlanta, que ele pastoreou durante muitos anos. E num dos livros dele, ele conta uma história de uma senhora que era conhecida como Mãe Pollard, que era uma negra idosa, pobre, sem instrução, mas que era incrivelmente inteligente e com uma compreensão profunda do movimento pelos direitos civis do negro na América no final dos anos 50, início dos anos 60. E ele conta o seguinte nesse livro. Ele diz assim: numa noite de segunda-feira, depois de uma semana cheia de tensão, que incluiu ser preso e receber inúmeras ligações telefônicas ameaçadoras, eu falei numa assembleia. Tentei transmitir uma impressão aberta de força e de coragem, embora por dentro estivesse deprimido e com medo. No final da reunião, Mãe Pollard veio até a frente da igreja e falou: vem cá, filho. Na mesma hora fui até ela e a abracei afetuosamente. Tem alguma coisa errada com você, disse. Você não falou forte essa noite. Tentando disfarçar meus temores, respondi: ah, não, Mãe Pollard. Não tem nada de errado. Eu estou me sentindo bem como sempre. Mas sua constatação era perspicaz. Você não me engana, ela replicou. Eu sei que tem alguma coisa errada. A gente está fazendo alguma coisa que você não gosta? Ou os brancos estão te perturbando? Antes que eu pudesse responder, ela olhou diretamente nos meus olhos e perguntou: eu não falei que a gente está com você até o fim? Então seu rosto ficou radiante e ela disse com tranquilidade e convicção: mas mesmo que a gente não estivesse com você, Deus vai cuidar de você. Quando ela pronunciou aquelas palavras de consolo, tudo em mim estremeceu e acelerou com um tremor pulsante de energia bruta. Desde aquela noite terrível, em 1956, Mãe Pollard deixou esse mundo. E eu tive pouquíssimos dias de tranquilidade. Sentia-me torturado por fora e atormentado por dentro por uma terrível aflição. Precisei reunir toda a minha força e coragem para aguentar os ventos uivantes da dor e os trancos das tempestades de adversidade. Mas, com o passar dos anos, as eloquentes e simples palavras de Mãe Pollard voltaram para dar luz, paz e orientação à minha alma perturbada. Deus vai cuidar de você. Essa fé transforma o turbilhão do desespero
em uma brisa cálida e revigorante de esperança. As palavras de um lema que uma geração atrás era comumente encontrado nas paredes dos lares de pessoas devotas, precisam ser gravadas em nosso coração. O medo bateu na porta. A fé respondeu. Não adianta bater. Não tem ninguém aí. O medo bateu na porta, mas a fé respondeu. Nem adianta bater. Não tem ninguém aí. O problema é que quando nós ouvimos a batida do medo na porta, a gente abre e diz, entre e fica à vontade. Quando a gente deveria olhar na face do medo e dizer, você aqui não tem espaço, você aqui não tem lugar, eu sou um filho amado do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, e Ele me capacitou para te vencer, e hoje, ainda hoje, eu vou te vencer, e bater a porta na cara dele. Davi não disse, semana que vem eu te venço, Golias. Ele disse, ainda hoje, eu vou dar a tua carne para as aves, para os urubus, ainda hoje. Davi não esperou dizendo, daqui a uma semana, daqui a um mês. Não, ainda hoje. Eu queria que você dissesse comigo assim, ainda hoje. Ainda hoje. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. A Bíblia não fala da semana que vem. A Bíblia não fala do ano que vem. A Bíblia fala do hoje. Hoje é o dia de Deus transformar o seu coração. Hoje é o dia de Deus remover do seu coração o temor do Covid. Hoje é o dia de Deus remover de você o medo de ser infectado por essa doença do inferno. Hoje é o dia de você perder o medo de ser como foi com aquele vizinho, ou com aquele conhecido, ou até mesmo com aquele parente. Hoje é o dia de você dizer, o meu Deus me guarda, o sangue de Jesus me protege. Eu sou guardado pelo meu Deus, o meu Deus me cura, o meu Deus me dá uma saúde sobrenatural, o meu Deus é o Senhor de todo o universo. Esse vírus pode ter força, mas só o meu Deus tem poder. Aleluia! Vamos ficar de pé.